A demanda de hoje, nós tínhamos um único pedido, que era adicional de insalubridade. A perícia foi favorável. A nossa cliente era uma faxineira, ela fazia faxina de um prédio comercial aqui em Belo Horizonte, um prédio comercial grande. E em 2 andares desse prédio tinham estacionamentos. E tinham 4 banheiros nesses estacionamentos. Muito bem. Então ela fazia faxina, higienização do local, recolhimento de lixo desses locais. Em cada andar de estacionamento eram 100 vagas de veículos. Muito bem. Ela nos procurou, contou o caso. No entendimento dela, ali, pelo menos 100, 150 pessoas utilizavam os banheiros. Fomos com essa tese, ajuizamos a ação, a perícia foi feita. O perito foi fazer a diligência junto com a reclamante, com também prepostos da empresa, o assistente técnico da empresa. Qual foi a conclusão? Insalubridade. Inclusive nos termos da INR 15, mas também com base na súmula 448 do TST, que ela, em linhas gerais, a higienização de banheiros públicos ou coletivos conferiria direito ao adicional de insalubridade pelo agente patológico biológico. Diante disso, insalubridade em grau máximo. O que o perito afirmou? Ele narrou todas as atividades da autora, inclusive que, em média, 200 pessoas ao dia utilizavam os banheiros e a reclamante era uma das faxineiras responsáveis. Foi caracterizada a insalubridade. Abriu vista, tanto para nós quanto para a reclamada. A reclamada, a única impugnação foi através do seu assistente técnico. O seu assistente técnico fez a impugnação simplesmente técnica. Ele não aborda conceito jurídico, nada disso. Então, tem duas situações. O entendimento do perito, de confiança do juízo, e o entendimento aqui do assistente técnico da empresa. Fomos com essas informações para a audiência. Não tínhamos prova a produzir. Claro, fiz uma entrevista, orientei a nossa cliente se, por um acaso, tivesse a questão do depoimento pessoal. E assim fomos. Muito bem. Acessamos o ambiente virtual. Primeiro questionamento do juiz. Perguntou sobre a possibilidade de acordo. Eu manifestei favoravelmente, falei, olha, excelência, teríamos interesse de resolver a questão. O colega da reclamada, já de plano, afirmou, falou, olha, a empresa não tem nenhum interesse em compor, não faz acordo nesse tipo de demanda. Muito bem. O juiz ali, atentamente, claro, ele não consegue ler da primeira à última folha a demanda, mas ele passa os olhos, a prática mostra isso, ele pensou qual é a discussão, a existência da súmula. Ele, inclusive, falou com o colega, falou, ô doutor, tem a súmula aqui, nós ficamos numa situação complicada, então eu sugiro, nesses casos, fazer acordo. Aí o colega novamente falou, excelência, não faz, a empresa não faz. O preposto também se manifestou, não fez nenhum tipo de proposta. E o juiz utilizou, por isso até não apresentar aqui a gravação, ele próprio disse, falou assim, doutor, é estranho essa situação, é um prédio comercial, a empresa não impugnou as atividades da autora, nem um número de pessoas. O juiz simplesmente jogou isso, são um banheiro. Eu falei, não, excelência, eram 4 banheiros. Tudo bem, não teria maiores controvérsias. Aí o colega, que acredito deva trabalhar num escritório de advocacia grande, escritório de massa, diferentemente do nosso caso, que fazemos realmente uma advocacia artesanal, braçal ali, cada caso nós estudamos, nos dedicamos, não que não haja dedicação, sempre há dedicação do profissional, ou na maioria das vezes. Mas nós temos inclusive tempo de fazer essas
esses estudos. Mesmo da audiência mais simples, ela me toma um tempo anterior, que eu faço todo o estudo do processo, para poder conversar com o cliente, para buscar todos os pontos que eu acredito que possam ser discutidos ali na audiência. Tudo bem. E aí o colega, certamente, até pelo número de audiências que fazemos, ele nem teve tempo de ler o laudo, ele nem deve ter tido tempo de ler a própria impugnação do assistente técnico da empresa. Por quê? Porque ele não tinha prova a produzir. Ele não ia nem ouvir a reclamante. Aí ele me solta na audiência. Excelência, quem faz a impugnação é o assistente técnico. Aí o próprio juiz, ele ficou surpreso pela resposta, e falou com o colega, falou, doutor, mas... Falou o nome do colega, por isso eu também não vou expor. Falou, doutor, mas existem aspectos do laudo que são jurídicos, não são técnicos. Mais uma vez o colega veio e falou, doutor, excelência, não, se discordarmos nós recorremos. Aí o juiz já, também pela experiência, por todo dia fazer esse tipo de audiência, falou assim, tudo bem. De um jeito despojado, igual eu falei, ele é muito espirituoso, falou assim, aqui não é nem elegante, né? Eu querer ensinar ninguém, eu não querer ensinar pai a fazer filho, né? Não estou aqui para dar aula não, mas, enfim, vamos lá, vamos seguir. E certamente o próprio colega, ele não se atentou, não conseguiu perceber a chamada, vamos colocar assim, que o juiz, naquele momento, estava falando com ele. Porque não que não configuraria, não queria modificar o entendimento do perito. Mas se a reclamada ela tivesse impugnado o quantitativo de pessoas por estratégia jurídica, independentemente se fosse verdade ou não o número de 200 pessoas, que até, de acordo com a cliente, era assim, iria trazer uma dificuldade para nós, inclusive teríamos que produzir essa prova oral em audiência. Mas, de toda forma, a questão se resolveu. Claro que o juiz ele não está distrito ao laudo, ele pode formar o convencimento dele por outras situações. Só que ali o juiz tentou alertar o colega e o colega não observou, não se atentou. Ele é um colega novo também, mas certamente todos os dias está fazendo audiência. Ele não conseguiu observar isso. E nós, que já estamos há algum tempo e todos os dias fazendo esse tipo de demanda, você percebe no próprio momento, apesar do juiz ter passado até e ficado um clima ameno na audiência, ele se surpreendeu. Qual a conclusão e qual a experiência que trazemos disso? Cada vez mais, a forma que fazemos, a forma que advogamos, a forma que trazemos essa experiência para todos os casos nossos, ela mostra que sim, estamos no caminho certo por conta disso, que temos condições de tratar aquele processo ali, de ter tempo, inclusive, que pela demanda, e conheço bem, que já tive experiências, já tenho colegas também que trabalham em escritórios de massa, aqui de Belo Horizonte, isso aí é muito frequente, não tem nem tempo de ler, não tem nem tempo de observar, simplesmente pega alguns pontos e vai para uma audiência. Então, só quis trazer esses comentários gerais sobre o caso específico, sem expor, eu tenho a gravação, mas não faz sentido trazer por conta de todo esse cenário aqui que eu já disse para vocês. Tá? Espero aí que tenha sido também interessante esse tipo de conteúdo. E estou aberto aí, espero que vocês possam comentar, curtir, para nós interagirmos aí. Tá certo?